Olá, eu sou Marco Moura, sou professor de Tai Chi Chuan, de Kung Fu aqui no Centro Tao e também trabalho na área da saúde como fisioterapeuta e acupunturista. E esse vídeo eu quero direcionar especificamente para quem é praticante de artes marciais, seja Tai Chi, Kung Fu, que são as práticas que eu desenvolvo, ou qualquer outra prática marcial, sendo que nós temos um embasamento bastante forte na filosofia oriental. E em meio a essa condição atual, uma pandemia, uma situação onde nós estamos expostos a fatores patogênicos e altamente contagiosos. Então, sendo um artista marcial, nós somos guerreiros. A arte marcial é uma arte de guerra. Então, o guerreiro é aquele que combate, que enfrenta as adversidades. Não é aquele que se acovarda diante das dificuldades, mas sim quem enfrenta. E não por conta de ser uma pessoa invencível ou por ser um inconsequente, não, porque ele treina a si mesmo para ter força, para ter resistência, para poder entrar numa guerra e poder ganhar. O guerreiro, ele conhece os seus pontos fracos e vulneráveis e ele aprende a se proteger, então ele se torna hábil na defesa. E, igualmente, ele se torna hábil no ataque, conhecendo seus pontos fortes, conhecendo a sua potencialidade, desenvolvendo todo o seu corpo para se tornar uma arma. Então, quando falamos de proteger as suas vulnerabilidades, nós estamos falando da defesa. Quando falamos de treinar todo o seu corpo e se tornar hábil no ataque, então estamos falando do outro polo, que é o ataque, é o Yin e o Yang. Isso se refere ao cultivo interno, aquilo que está nas nossas mãos para nós desenvolvermos. Mas o guerreiro, numa situação de combate, de conflito, ele está exposto a uma situação externa. Então ele deve conhecer tanto o interior quanto o exterior. Então, buscando uma referência na sabedoria oriental antiga, nós temos a estratégia taoísta, onde o taoísta é aquele que aprende a compreender a natureza onde ele está inserido, compreender questões do clima, de terreno, de condições climáticas, de várias adversidades ou favorecimentos que ele pode ter. Ele aprende então a se guiar da forma estratégica. E tem uma passagem muito interessante no livro de Sun Tzu, que é o Arte da Guerra, em situações que compreendem a si mesmo e os inimigos ou as situações adversas externas. Então Sun Tzu disse: conheça a si mesmo e ao inimigo, e em 100 batalhas você nunca correrá perigo, conhecendo a si mesmo e o inimigo. Conheça a si mesmo, mas desconheça o seu inimigo, e sua chance de ganhar e perder são iguais, 50-50, se você conhece só a si mesmo, mas desconhece o inimigo. Desconheça a si mesmo e ao inimigo e você sempre correrá perigo. Então, o mais inteligente é você saber trabalhar a si mesmo, proteger a si mesmo, conhecer a sua vulnerabilidade e os pontos fortes e conhecer também o inimigo. Quais são as condições que ele pode se aproximar de você, quais são os pontos fortes dele. Então, se você tem um inimigo, por exemplo, que você sabe que é destro, você vai se adaptar a se proteger principalmente do lado direito dele. Se for canhoto, a mesma coisa. Se é uma pessoa muito alta, que costuma atacar mais a parte superior, você vai treinar bastante a sua defesa na parte superior. Se é uma pessoa mais baixa, você vai se proteger mais no inferior. Então, não adianta você trabalhar a si mesmo de um modo genérico. Você tem que conhecer as situações adversas externas para poder se defender e se proteger do modo adequado. E aí, então, o guerreiro e o artista marcial se comportam como um estrategista. Ele faz uma avaliação das condições externas, envolvendo tempo, espaço, ciclos, e ele aprende a antever um perigo antes dele chegar a si mesmo. Todos nós sabemos que prevenir é muito melhor do que remediar. Esse é um conceito amplamente difundido na medicina chinesa. Então, um guerreiro, e no caso nós artistas marciais, diante de uma condição adversa, de uma pandemia, nós não vamos nos desesperar, né? Nós vamos manter o equilíbrio, nós vamos fazer uma avaliação, reconhecer a gravidade do perigo, a dimensão dele, então nós vamos nos posicionar corretamente. Evitamos que sejamos atingidos sempre de forma consciente e equilibrada. Avaliando as condições externas, o perigo externo, vamos ver o nosso inimigo, qual a característica dele.
Então, essa doença ela é transmitida como? Através do ar, através do toque, como? Então, nós vamos poder nos proteger da forma adequada. No caso do coronavírus, que é uma moléstia muito recente, os cientistas ainda estão descobrindo as suas características. Sabemos que uma pessoa infectada pode não manifestar os sinais logo de imediato, às vezes 1 semana até 2 semanas para poder manifestar. Enquanto isso, ela vai estar transmitindo o vírus. Então, às vezes, você pode estar infectado e nem mesmo saber. Sabemos que as aberturas do nosso corpo, os olhos, nariz, boca, são locais onde o vírus pode se inserir e se espalhar por todo o nosso corpo. Desse modo, nós evitamos tocar a nossa face. A primeira coisa é a gente minimizar a nossa exposição, direta ou indireta, aos fatores externos que são perigosos, que possam nos afetar negativamente. Então, a primeira medida preventiva que tem sido sugerida é de você evitar aglomerações, locais onde tem muita gente que você não sabe se podem estar infectadas ou não. E na medicina chinesa também evitamos a exposição a condições climáticas como o vento, o frio, a umidade, que são condições que debilitam a nossa saúde, que deixam o nosso sistema imunológico mais enfraquecido e mais vulnerável ao ataque de fatores patogênicos. Sabemos que uma distância segura de uma pessoa que esteja contaminada é de pelo menos 2 metros de distância. Então a gente vai evitar que, por exemplo, se somos praticantes de arte marcial, evitamos treinamento mais direto, vamos priorizar os treinamentos de Taolu, treinamentos que nós podemos fazer mais isolados. Em seguida, nós vamos procurar minimizar o nosso contato com as pessoas em si, contato com objetos, com superfícies que possam ter algum contaminante, que alguém possa ter tocado e deixado o vírus exposto lá. Então, no meio marcial, nós temos o nosso comprimento Jin Li, onde nós não precisamos necessariamente tocar a mão do nosso colega. Então podemos manter uma distância segura e fazer o gesto de cumprimento. Evitar que os nossos pertences estejam em contato com pertences de outras pessoas, né? Então deixar mais isolado a sua garrafinha de água, não ficar tocando nas coisas. E o artista marcial é aquele que se torna hábil no desenvolvimento do seu corpo. Então, nós treinamos todo o nosso corpo para se tornar uma arma. Desse modo, a gente pode minimizar o uso da nossa palma, do toque, para tocar a campainha, para abrir uma porta, pegar uma maçaneta. Dependendo da situação, você pode utilizar alguma outra parte do seu corpo, o dorso da sua mão. Às vezes, você está numa condução, no ônibus, você vai apertar, em vez de com o dedo, você pode, como um golpe dedo agulha, né? O dorso da mão ainda vai ter contato com prováveis micróbios, mas não é uma parte que você vai estar em contato direto. Lógico que depois você lava as mãos, mas você pode utilizar outras partes do seu corpo, como os pés para abrir e fechar uma porta, né? Nós treinamos chutes, treinamos várias partes do corpo, então a gente se torna habilidoso no uso dessas partes do corpo. E o artista marcial também treina o seu equilíbrio. Então, você pode, por exemplo, numa situação no metrô, e você não pode se sentar, em vez de ficar segurando nas barras que com certeza estão contaminadas, você pode treinar o equilíbrio ou se aproximando de um local onde você pode encostar o seu corpo e se equilibrar, ou se posicionar estrategicamente próximo de alguma barra, onde você flexiona um pouquinho os seus joelhos, mantém uma postura estável, vai se equilibrando um pouquinho frente e trás, e se houver necessidade, você se agarra. Então você treina também a sua atenção plena durante a sua permanência na condução, né? Então, evitando o contato direto e indireto com outras pessoas e objetos, superfícies, vem a parte que você deve fortalecer o seu sistema interno, fortalecer o seu Qi, como nós dizemos nas artes marciais e na medicina chinesa. Não existe esse conceito de sistema imunológico na medicina chinesa. Nós falamos do Qi, da nossa energia, que também é a nossa energia de proteção. Então, quando nós estamos aquecidos,
o Qi está mais fortalecido. Quando ele está exposto ao frio, ele fica mais vulnerável. Então, procurar sempre estar com o seu corpo protegido do frio. Então, agasalhar, principalmente não expor o pescoço, não expor as suas costas, nem o peito, né? O máximo possível você está protegido. A nossa resistência também é muito afetada pelo emocional. Então, se você está com o seu emocional debilitado, a sua resistência, o seu corpo vão estar mais fracos e vulneráveis. Então, prática de meditação e procurar manter uma atitude mais serena diante do seu dia a dia, evitar o estresse, e isso vai deixar o seu sistema imunológico mais fortalecido. Também é preciso ter um equilíbrio na alimentação, você se alimentar em horários regulares, procurar comer vários nutrientes, né? Comer comidas dos 5 sabores, das 5 cores. Então, quando você tem uma refeição mais diversificada, então você aproveita vários minerais, vitaminas que tem diversos tipos de alimentos. Então, comer nunca demasiado, mas também não pouco, comer na medida adequada, ter um repouso adequado também, uma boa noite de sono, procurar não dormir a partir das 11 horas da noite, porque esse horário das 11 até 1 hora da manhã, 3 horas, é um momento onde o seu corpo vai metabolizar certas substâncias que vão ser importantes ao longo do seu dia. É um momento um momento de recolhimento, onde a nossa energia deve ser preservada. Então a gente nunca excede aquilo que seria o saudável para o nosso corpo. Se você se sente cansado, esgotado, então nesse momento você já sabe que é o momento de você se recolher. Com essas medidas preventivas, as pessoas tendem a ficar se isolando cada vez mais, mas também isso seria o extremo. A pessoa vai se isolando, ficando em casa, não fazendo atividades, isso vai ser muito ruim para a sua saúde. Você está se protegendo demais e não está treinando o seu corpo para ter uma boa imunidade. Então, se expor ao sol é importante, sintetizar a vitamina D é importante para a imunidade, e você também praticar os exercícios, praticar principalmente os exercícios de Qigong que nós temos no Tai Chi, né? Porque você também está estimulando através dos movimentos os seus pontos vitais que vão afetar os seus órgãos internos, e tudo isso é muito importante. Então, se você tem algumas práticas que pode fazer em casa, então procure decorar os movimentos dos exercícios que nós ensinamos e depois praticar em casa. Tudo isso se refere então a medidas preventivas, onde nós conhecemos a nós mesmos, os nossos pontos fortes e fracos, conhecemos a natureza da moléstia, como que é a contaminação pelo ar, pelo toque, então nós nos protegemos dessa forma. Mas, se mesmo assim você for infectado, se o seu sistema imunológico não der conta do recado e você se infectar, então você deve pensar no bem-estar também das outras pessoas. Então, evitar exposição, evitar sair de casa. E nesse momento você deve manter-se mais no isolamento. Se você é um praticante de arte marcial, por exemplo, você não vai frequentar a academia se você já estiver doente, porque você vai contaminar a sua exposição no ar, as gotículas, e mesmo que você não toque nas pessoas, você vai contaminar o ambiente. Então é importante essa proteção. Se você apresentar sintomas como tosse, espirro, dor de cabeça, febre, garganta arranhando, então é o momento de você permanecer um pouquinho mais isolado. Quando for tossir, sempre proteger, né? Tossir de preferência fechando aqui para não expelir as gotículas no ambiente, e aí você vai assegurar que as outras pessoas não sejam contaminadas e evitar a proliferação dessa doença, que quanto mais ela se expande, mais dificultoso é para o sistema de saúde dar conta, né, de tantas pessoas doentes. Então, por hora, são essas as dicas. Para poder acompanhar os próximos vídeos e também incentivar o nosso canal, eu peço para que você se inscreva e, se puder compartilhar com seus amigos, melhor ainda. Tá bom? Muito obrigado.